Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com vocês dessa obra-prima aqui, A Espera dos Bárbaros, do Coetzee. Acho que é assim que pronuncia, né? É o segundo livro que eu falo dele aqui, né, que eu comento. O primeiro foi o Desonra, um livro que, sinceramente, talvez seja um dos melhores livros que eu já li na vida. E A Espera dos Bárbaros era um livro que eu queria ler há bastante tempo, mas né, a gente fica enrolando, mil coisas para fazer, listas enormes de livros que a gente tem vontade de ler. E não foi uma espera, né, tão ruim assim. O livro é sensacional. A história se passa num antigo império. Vou falar antigo, mas por causa da minha cabeça de historiador, talvez a ideia de um império, do jeito que é descrito aqui, parece uma coisa meio moderna, né, antes do contemporâneo. E a história se passa nas fronteiras de um antigo império, em que um magistrado, sem nomes, um magistrado ali reside, trabalha, é respeitado, está próximo da aposentadoria, é interessado em história. Ele está na fronteira, né, desse império. Ele está cuidando da lei, das questões dos costumes, etc. e tal. Até que num determinado momento, a terceira divisão do império chega à sua, né, ao seu espaço ali, né, a sua cidadezinha murada, né, o seu burgo. E quando eles chegam, eles estão ali, né, liderados pelo capitão Joe, vou colocar assim, mas talvez seja Joel. Mas eles chegam liderados por esse capitão, que é um homem sem escrúpulos, né? Ele está ali porque ele quer tentar resolver uma questão na fronteira desse império com os bárbaros, e ele vai perseguir, torturar, ele vai agir de maneiras que são inescrupulosas para com esses prisioneiros que ele vai fazer, né, a partir dessa terceira divisão e dessas buscas contra essa sedição que estava se armando ali contra o império, né, contra a capital nessas fronteiras. E essa cidade, né, esse vilarejo, ele está numa fronteira que não é só uma fronteira para com os bárbaros, né, mas uma fronteira também, como é que eu posso falar assim, geográfica. Porque ali, para além das muralhas da cidade, você tem um vasto deserto, né? Um clima muito hostil, um deserto, né? Neve. Então é uma situação muito dual, né? E alguns dos temas que surgem aqui ao longo desse pequeno romance, né? 200 páginas, ali 205 páginas, se eu não me engano, são temas que vão tratar sobre ética, né? Como eu vejo o outro como bárbaro, se eu mesmo talvez seja um bárbaro. Acho que essa é a pergunta mais evidente aqui, né? Outra questão que eu acho que é extremamente importante aqui para compreender esse livro, né? O que o Coetzee quer com ele, é sobre o papel da lei e da justiça no mundo, né? E como que um império, ele acaba determinando o que é o certo e o errado, a moralidade. É como se não existisse a possibilidade de uma universalidade dos valores. Também isso é um ponto bem interessante aqui do romance. E aí, seguindo a história, depois que essa terceira divisão vai embora, né, decide resolveu ali as questões, alguns bárbaros são, né, mortos, torturados. Num primeiro momento você tem uma tortura com um velhinho e um rapazinho que é bem pesado, assim, a descrição muito bem feita. E nesse desenrolar da história, o nosso protagonista, né, o magistrado, ele acaba cuidando de uma mulher bárbara que teve os pés quebrados durante essas torturas e tudo mais, né, provocadas pela terceira divisão. E aí ele começa a cuidar dela, começa a ter não vou falar um relacionamento amoroso, porque eles não chegam às vias de fato, mas existe um cuidado com ela, né? Ele lava os pés dela, cuida, ela tá meio cega porque os caras fizeram alguma coisa com
com sol, com fogo, não lembro, que deixou ela cega e ela só tem uma visão periférica, então ela só vê, né, aí você entender a periferia da coisa, né, já que o texto está falando sobre um império e suas fronteiras, é muito interessante essa Bárbara ter essa visão apenas periférica, né, talvez ela vê coisas que nós não percebemos por ter uma visão tão centralizada. E aí, mas a gente fala disso depois, se eu lembrar, né? Mas, e aí a história vai se desenrolando, até que chega num determinado momento, esse magistrado decide levá-la de volta ao seu povo. E a vida pessoal dele é uma vida muito mundana mesmo, né? Ele tem a moça com quem ele tem as suas relações na hospedaria, né? Ele não teve filhos, ele não se casou, aí ele começa a ter o relacionamento com essa mulher, com essa Bárbara, também sem nome, até que ele fala, olha, parece que eu, querendo fazer o bem, eu estou mantendo ela prisioneira. Eu sou Bárbara. Então, eu vou levá-la. E aí eles caminham, né? Ele chama mais duas pessoas lá, dois guardinhas, um cara que relativamente conhecia o caminho até essas comunidades bárbaras para além das fronteiras. E eles partem numa jornada, né, que vai tomar uma boa parte do livro. Eles partem numa jornada para entregar, né, entre aspas, essa Bárbara, devolvê-la ao seu povo. E aí quando eles chegam lá, quer dizer, durante todo o trajeto é caótico, deserto, pântano, um calor excessivo, os cavalos que não aguentam, o peso, né, uma tempestade que se aproxima, destrói tudo. Então eles passam por várias tribulações que de alguma forma servem para colocar esse magistrado num contexto muito específico, que é qual? O que existe para além das fronteiras senão a idealização desses bárbaros? Porque o ponto aqui, depois que ele deixa a moça lá e tudo mais, ele volta. Quando ele volta, a cidade está tomada por essa terceira divisão. O capitão Joe voltou, junto com outro rapaz lá que agora administra a cidade. E o magistrado passa, né, a terceira parte do livro, vamos colocar assim, né, da história, na cadeia, porque ele vai ser considerado um traidor por ter ajudado os bárbaros, as pessoas o condenam, a cidade se volta contra ele, pelo menos isso é o que o capitão fala, né, e o outro ajudante de ordens dele também, e aí ele passa por maus bocados nessa cadeia, ele começa a definhar, fome, a sujeira que toda hora fica se colocando, a violência contra ele, até que num determinado dia ele consegue fugir dessa cadeia, né, dessa prisão, e aí ele caminha pela cidade e parece que as coisas mudaram demais, profundamente, e na cabeça dele mudou porque existe um medo dos bárbaros que fez com que muitas pessoas abandonassem a cidade e se dirigissem à capital, né, abandonassem a fronteira e se dirigissem à capital, até que no restante do livro nós temos o que propriamente dito. Só um minutinho. Peraí, filho, você não cabe aqui não. Esse rapaz. Calma. Até que no restante do livro nós temos essa terceira divisão que saiu mais uma vez à caça desses bárbaros. Eles retornam com péssimas notícias. Mas a gente não sabe quais notícias são essas. A gente não sabe se os bárbaros estão preparando para atacar, a gente não sabe se eles foram derrotados, mas o que acontece de fato é que houve uma transformação das pessoas que ultrapassaram aquele deserto e viram alguma coisa. E aí nós temos algumas questões, né? Antes de entrar em qualquer discussão, eu quero ler um trecho que eu escolhi aqui para balizar o meu comentário, porque é uma obra que ela vai para muitos lugares. E eu não quero deixar isso aqui muito longo, porque é um livro que vale a pena ser lido e a experiência da leitura, ela vai despertar uma coisa diferente em cada um. Isso eu tenho absoluta certeza, né? A questão ética eu acho que vai ser geral, né? O nosso papel no mundo enquanto sujeitos éticos, qual é, né?
E o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, essas coisas. O livro não cai no relativismo barato, vamos dizer assim, mas ele coloca questões interessantes que a própria filosofia já discute há bastante tempo e que nos deixa, às vezes, sem resposta, né? E a gente prefere, vamos dizer assim, aí pensando já no 24 Horas do Jack Bauer, lá para quem lembra, né, para quem é mais velho, eu já imagino que a ética ela é necessária, aí de acordo com o livro, né? Ela é necessária para manter uma ordem, mas ela não é a própria ordem em si. Existe uma questão religiosa por trás da ética de crença. Isso funciona e ponto. Aí eu citando 24 horas porque isso é colocado o tempo inteiro, né? E aí, a página que eu vou ler, da minha ediçãozinha aqui, não sei se saiu uma edição nova, porque estavam republicando os coetes recentemente, não sei se a Companhia das Letras republicou. É a página 176 e o magistrado escreve o seguinte, né? O texto todo é como se fosse um diário desse magistrado, e ele escreve assim: o que impossibilitou de viver no tempo como peixes na água, pássaros no mar, como crianças? A culpa é do império. Eu vou até repetir essa primeira pergunta para vocês entenderem um detalhe aqui, ó. O que nos impossibilitou de viver no tempo como peixes na água, pássaros no mar, como crianças? Pássaros no ar, perdão, como crianças. O que impediu de nós sermos nós mesmos e vivermos a nossa natureza? E aí ele responde: o império. Só que, pensando no Coetzee, pensando nas suas obras, pensando no escritor, pensando de onde ele vem, o Coetzee ele é sul-africano. Então, muita coisa que ele escreve é uma resposta ao apartheid, é uma resposta ao colonialismo. Esse livro é dos anos 80, se eu não me engano, ele é de 1980 mesmo. Então, quando ele vai colocando essas questões aqui, são questões muito presentes para ele naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos refletir sobre questões do nosso presente, do nosso 2025. Né? Já são 45 anos, né, da publicação desse livro. E aí ele continua: a culpa é do império. O império criou o tempo da história. Acho que talvez eu tenha destacado essa parte, porque vai falar de tempo e história, é uma questão que eu gosto muito de trabalhar no começo do ano, né, quando dou aula para o primeiro, às vezes para o sexto ano. E aí ele continua: o império criou o tempo da história. A culpa é do império. O império localizou sua existência não no tempo recorrente do ciclo das estações, que passa sereno, mas no tempo recortado de ascensão e queda, de começo e fim, de catástrofe. Ou seja, o império, essa ideia, né, não é uma coisa concreta e real, mas o império, enquanto uma ideia que é colocada na cabeça de todos aqueles que vivem aquela lógica, aquela ordem, ele se inscreve na história e modifica a ordem natural das coisas. Isso é meio óbvio, né? Então não há como viver a naturalidade da vida a partir do momento que você tem consciência histórica, de ascensão e queda, de começo e fim, certo? Então talvez esse livro ele seja mais uma reflexão sobre a nossa historicidade, ou seja, nossa qualidade de um passado histórico e de como nós somos, não quero falar um determinismo barato aqui, mas de como nós somos consequências, né? Consequências que são continuidades e rupturas cheias delas, vamos dizer assim, daquilo que o mundo nos coloca. Vamos pensar no Brasil. Pensa na questão, hoje a discussão tem sido muito sobre democracia no Brasil, né? Você tem os defensores da democracia e para defendê-la agem de forma antidemocrática, justificam a antidemocracia para garantir a democracia. Ou seja, aí voltando no 24 horas, é aquela lógica, tipo, olha, eu sei que existem direitos humanos, mas eu tenho que torturar esse rapaz aqui porque eu preciso da informação da bomba que vai cair na cidade. Quando a gente vê no vídeo, a gente fala, verdade, eu faria o mesmo talvez. Nossa, mas não teria outra alternativa? E aí quando a gente vive no mundo real, né, a gente sai do 24 horas e vem para o Brasil, muita gente entende dessa mesma forma.
falou, é uma necessidade para garantir uma ordem, para garantir uma ideia. E uma ideia que parece natural, né? E aí, o Império, ao se inscrever na história, ele, não é que ele modifica a história, mas ele tem as suas formas de organização social, política, econômica e principalmente cultural, nos costumes, que é extremamente válido para a gente pensar sobre todas as formas de existência social no mundo. Vocês já se pegaram pensando, talvez, que, não o que, mas a seguinte questão: por que nós pensamos o que pensamos? De onde vem? Quando você nasceu, o mundo já estava pronto. Certo? É do adolescente, é da juventude, vamos dizer assim, querer transformar esse mundo dado. E às vezes a transformação mais confirma o mundo do que o transforma. Né? E além disso, aí voltando aqui para o trecho que eu acabei de ler, eu quero terminar de ler o finalzinho. Para além disso, o que é auge e queda? Quais são os parâmetros para dizer isso? Vamos pensar na queda do Império Romano. O Império Romano passa por um declínio, mas esse declínio só existe porque existe também, né? Porque há uma contrapartida, um auge. Mas o que seria esse auge? É a expansão, e essa expansão é carregada de violência. Né? Com as conquistas, né? Pós-guerras púnicas, etc. e tal. Mas essa queda, ela é a contrapartida da não expansão, ou ela é uma mudança relativamente lenta que foi, né, sendo imiscuída, perpetrada por meio de outros grupos, outras percepções, outras formas de ver o mundo, que foram, de alguma forma, transformando aquilo que se conhecia como, sei lá, o mundo romano. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, não é uma questão de auge e queda, é uma questão de transformações constantes. Então, quando o Império se coloca na história, ele não quer transformar. Ele não quer ver a sua mudança. Então ele vai agir de todas as formas possíveis para garantir a sua permanência. Porque uma coisa que é da nossa mentalidade é que nós pensamos, e não sei se vocês compartilham isso comigo, mas creio que sim, nós agimos como se o nosso tempo fosse eterno. Não a gente. A gente tem noção da nossa finitude. Mas a gente acredita que aquilo que nós vivemos agora, por mais que as tecnologias mudem, ChatGPT 40 e tantos, mas por mais que elas mudem, parece que as coisas continuarão assim. Uma vez eu perguntei em sala, eu falei, gente, vocês acham que o Brasil vai durar para sempre? Aí alguns, assim, que resolveram responder, falaram, acho que sim. Mas se você for pegar na história, né, tipo assim, talvez não. Talvez daqui 2000 anos, isso aqui que a gente chama de Brasil vai ser um bando de estado separado, várias coisas diferentes. A gente não sabe, né? Mas a gente tende a acreditar que o nosso presente, ele é eterno. E as questões éticas que o magistrado vai discutindo aqui sobre centro e periferia, sobre o centro e tentar colocar os seus valores sobre a periferia, são questões que não só validam o império, mas elas também colocam esse magistrado dentro de uma condição que vai resguardar o império. Porque quando ele é preso, a justificativa é você é um traidor. Então você quer acabar com tudo isso que a gente tem. Então é como se, para o império continuar existindo e para que ter essa noção do para sempre, né, da eternidade, é necessário que haja o elemento contrário para justificar o elemento central. Então, as fronteiras de um império são as suas justificativas de existência. E não só as fronteiras físicas, mas as fronteiras culturais, as fronteiras éticas. Perfeito? Aí, continuando aqui, o império se condena a viver na história e conspira contra a história. Se a história é mudança, transformação, o império não quer isso. Só uma ideia preocupa a mente obtusa do império. Como não terminar? Como não morrer? Como prolongar a sua era? Isso é verdade, né? Por mais que o império seja uma ideia, ele existe. E essa ideia tem que persistir, né?
O Borges fala uma coisa que, para mim, é uma das sacadas mais geniais do mundo. E ele fala assim, despretensiosamente, que um dos erros dos Estados Unidos é não se reconhecer como um império. E aí, pensando, né, lendo isso aqui, pensando essa frase, porque nós vivemos num mundo em que esses impérios acabaram. Né? Talvez a Rússia queira voltar, não sei. Né? Seria interessante viver esse momento. Né? Mas olha o peso dessa necessidade e dessa vontade. Né? De ver um novo império, né? Um sacro império romano-germânico. O que era viver nessa época? O nosso mundo ele é muito anódino. Querendo ou não, os regimes totalitários mudaram profundamente a nossa realidade. Profundamente. E nós somos outras coisas a partir daquilo. Né? Mas, como nós estamos nos distanciando cada vez mais, obviamente, daquele momento ignominioso, né, ignóbil, a gente está esquecendo. Logo, outros valores que já haviam sido esquecidos, mas que estavam aí, né, latentes, podem, aos poucos, se tornarem patentes. Então, talvez o Borges vai ver a sua frase cumprida daqui a um tempo. Talvez os Estados Unidos se assumam um império e confronte os demais. Certinho? Aí, para terminar. De dia, persegue os seus inimigos. É astuto e impiedoso. Manda seus sabujos para toda parte. À noite, se alimenta de imagens de desastre. O saque de cidades. A violação de populações. Pirâmides de ossos. Hectares de desolação. Isso para o Império. Pensa no cinema americano. É um cinema da catástrofe, do desastre. Não que eles façam isso deliberadamente para justificar as ações militares dos Estados Unidos mundo afora. Porque eu não sei como que é a literatura israelense ou a literatura palestina, mas se essa lógica estiver certa, tem que ser uma literatura da catástrofe. Também. Porque são povos que justificam a sua existência, as suas ações, na sua existência. Aí você escolhe um lado. Mas o cinema americano ele é muito hábil em fazer isso. Né? A cultura americana ela é muito hábil em mostrar que uma ameaça espreita o tempo todo. Mas essa ameaça nem sempre é real. Por isso que chama A Espera dos Bárbaros. Foi baseada no poema do poeta grego lá, Constantinos. Aí eu não vou saber falar o sobrenome. É um belo poema. Vale a pena lê-lo. Tem uma boa tradução que eu encontrei. Li depois que eu terminei o livrinho. E nós esperamos esses bárbaros o tempo todo. Porque quem são esses bárbaros? A nossa idealização do mal que pode nos corromper. Seja palestinos, israelenses, o diabo, venezuelanos, bandidos. Então nós temos essa constante preocupação com a nossa vida ser esmagada, mas isso é muito mais parte de uma idealização do que de um fato concreto. Não que a violência não exista, não que o Brasil não seja violento, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que faz parte da necessidade de um Estado de justificar que ele vive em constante ameaça. E aí, para finalizar, também a leitura e o vídeo. Uma visão louca, mas uma visão virulenta. Eu, pisando no lodo, estou tão contaminado por ela quanto o fiel coronel Joe a perseguir os inimigos do Império pelo deserto sem fim. Espada desembainhada para cortar bárbaro após bárbaro, até afinal encontrar e executar aquele cujo destino seria escalar o portão de bronze do Palácio de Verão e derrubar o globo encimado pelo tigre rampante que simboliza domínio eterno. Enquanto seus camaradas lá embaixo dão vivas e tiros de mosquete para o alto. Então, o livro, né, sensacional,
E aí eu quero mencionar mais uma coisinha, talvez duas. A gente já está com mais de 20 minutos de vídeo. A primeira é, por que o deserto? O deserto é a imagem da literatura que mais aparece para representar uma coisinha, o que não só limite, mas transformação. Para além do deserto, existe alguma coisa que nós não conhecemos. Para além do deserto, existe algo impossível. Para além do deserto, existe os nossos medos mais profundos. E talvez, às vezes eu até comento isso em sala, talvez o Egito, né? Olha onde eu fui. Talvez o Egito nos cause tanta comoção por estar rodeado daquele deserto, daquela vida que não é possível dentro de uma ordem em que nós estamos, uma vida no deserto. Então, esses bárbaros que vivem para além desse deserto, eles são qualquer coisa diferente de nós mesmos. E aí, quando o magistrado tem o contato com essa mulher bárbara, e eles dois vivem, não um romance, como eu disse, né, eles terão o seu momento nupcial, posso colocar assim, mais ao final, né, da relação entre os dois, mas eles vivem um estilo muito incomum, porque para ela não tem nada de demais estar ali com ele. Para ele tem um peso enorme. Mas por que tem esse peso enorme? Porque ele está carregado de império. Ele está carregado dessas ideias que nos foram incutidas desde a mais tenra idade. Ideias de certo, errado, as ideias éticas morais, os costumes, os valores. E ele não consegue, ele faz uma reflexão muito profunda disso, mas ao fim ele ainda não consegue, né, se distanciar disso. Por quê? Porque ele atravessou o deserto e voltou dele. Ele, ao voltar, volta sendo considerado um traidor. Valeu a pena essa mudança? Ele é um outro homem a partir de agora? Ou ele quer só voltar para a paz que ele tinha antes desse capitão dessa terceira divisão chegar? O deserto, ele compele o império a se organizar. E se o nosso magistrado, ele é a representação desses dramas do próprio império, dessa ideia, o que ele mais quer é ficar calmo. Que as coisas, não que elas voltem ao que era antes, mas que elas se organizem mais uma vez. Então, no fundo, o que eu vejo é que o império, ele não tende só à catástrofe, ele tende à ordem. E como nós somos relativamente conservadores, né, por excelência, a gente tenta manter, não político, não estou falando de política, mas conservadores culturais, a gente tenta manter uma determinada ordem, isso nos dá segurança. O império e essa noção é a segurança que essas pessoas precisam e que nós precisamos diariamente. E quem são os nossos bárbaros a quem nós avidamente esperamos? Obrigado.